Meu irmão está apaixonado pela minha esposa. Por isso, ele convida minha ex-namorada louca para o casamento, mas eu conto para a namorada dele que ela o visita no trabalho e tudo termina terrivelmente mal para ele. Esta vai ser uma longa história, então tenham paciência comigo. Eu tenho 27 anos e tenho um irmão mais novo, que não é um homem de verdade. Jake e eu sempre fomos próximos como irmãos e tivemos um relacionamento normal, ou assim eu pensava. Talvez eu fosse cego para o que estava acontecendo ou ele era muito bom em esconder seus verdadeiros sentimentos. Esta história também envolve minha ex-namorada, Ruth, e minha atual esposa, Zara. Zara e eu fomos para a mesma escola. Eu era alguns anos mais velho que eles, então não interagia muito com a Zara. Eu conhecia o Jake e todos os seus amigos e jogávamos juntos às vezes, mas essa era a extensão do nosso relacionamento. Quando cheguei ao meu penúltimo ano do ensino médio, Jake e eu começamos a nos distanciar um pouco porque tínhamos interesses diferentes. Eu sabia que algo assim poderia acontecer e pensei que era um resultado natural de crescer. Então não insisti muito em manter um relacionamento próximo com ele. O único relevante para esta história é que enquanto eu me preparava para ir para a universidade costumava me juntar a alguns de seus amigos e suas namoradas, uma das quais era Zara. Antes que comecem a me acusar de ser um aproveitador por sair com uma garota mais nova que eu, quero esclarecer que nada disso aconteceu. Eu conheci todos os amigos e um deles me perguntou se eu ia para a universidade. Quando contei a Zara, ela comentou que aquela era sua universidade dos sonhos e eu simplesmente disse que ficaria feliz em ajudá-la quando ela se candidatasse. Foi só isso, não tive mais interação com ela na escola. Depois fui para a universidade e esqueci completamente essa pequena interação porque foi insignificante. Na universidade, conheci a Ruth, já que éramos colegas de classe. Nós nos demos bem desde o início. Levei um tempo para convidá-la para sair, mas consegui no meu terceiro ano de faculdade. Ela disse que sim e começamos a sair. No início do relacionamento, tudo estava ótimo. Nós nos entendíamos bem porque estávamos passando por coisas semelhantes e queríamos um estilo de vida parecido, então senti que realmente a compreendia. Consegui um emprego bem remunerado logo depois de me formar, mas infelizmente, Ruth não teve a mesma sorte. Eu estava mais do que disposto a ajudá-la e decidimos morar juntos para economizar custos. Ela se candidatava a empregos constantemente, mas de alguma forma, mesmo depois de chegar à fase de entrevistas, nunca era aceita. Eu sabia que isso estava afetando ela mentalmente, embora eu ganhasse o suficiente para nós dois. Ainda era difícil economizar muito porque eu estava apenas começando minha carreira. Ela continuou se candidatando a diferentes lugares por mais de um ano, mas sem sorte. Era devastador para ela e tentei ser o mais compreensivo possível. No entanto, pouco depois ela teve a ideia de que podíamos viver confortavelmente com meu salário e parou de tentar conseguir um emprego completamente. No começo, pensei que ela estava cansada de tanto se candidatar e ser rejeitada e que isso a estava afetando emocionalmente. Então eu acolhi a mudança. Eu disse a ela para tirar um tempo para fazer as coisas que gostava e ela fez isso. Isso continuou por 3 ou 4 meses e ela se tornou mais feliz, menos estressada, deixou de reclamar tanto e estava em um estado mental melhor do que antes. Fiquei feliz por ela. Pensei que em algumas semanas, a encorajaria gentilmente a começar a procurar emprego novamente. Um mês depois, mencionei o assunto, mas ela teve uma reação muito ruim. Disse que só de pensar em voltar a passar por aquele processo a fazia chorar e me pediu para não mencionar mais. Disse que começaria a se candidatar quando se sentisse pronta. Confiei na palavra dela e não quis pressioná-la nem parecer insensível. Então aceitei. 2 anos depois de conseguir meu emprego, recebi uma promoção com um aumento significativo. Fiquei encantado porque agora finalmente poderia começar a economizar e fazer coisas que gostava. Durante os últimos 2 anos, tive que colocar muitos dos meus desejos em pausa para poder sustentar 2 pessoas com meu salário, junto com os problemas de saúde mental de Ruth. Naturalmente, meus próprios hobbies ficaram em segundo plano. Me senti aliviado por agora poder ter dinheiro para aproveitar a vida. No entanto, assim que Ruth soube que eu tinha recebido um aumento, começou a me implorar para ajudar a financiar a educação da sobrinha dela. O irmão de Ruth estava falido e nunca conseguia manter um emprego por mais de alguns meses. Ele tinha engravidado uma mulher e não sabia o que fazer. O problema era que a mulher morreu, deixando a menina sem família. Então ela foi parar com o irmão de Ruth, que não estava nem um pouco preparado para cuidar de outro ser humano. Ruth implorou, dizendo que amava a sobrinha, não sei como, já que só a tinha visto 2 vezes, e que nunca se perdoaria se não pudesse ajudá-la. Tudo isso já era demais para mim, então eu disse que pensaria no assunto e deixei por isso mesmo. Parte de mim realmente estava considerando dar o dinheiro, mas outra parte, mais egoísta, pensava que era a sobrinha dela e que ela poderia se levantar e conseguir um emprego, qualquer emprego, e ajudar a menina. Bebi muito naquela noite e quanto mais bebia, toda a lógica que eu tinha enterrado na minha mente veio à tona de repente. Eu sempre tinha suspeitado que Ruth tentava se aproveitar de mim, mas nunca tinha dado importância porque estava apaixonado por ela. No entanto, eu não podia mais ignorar esses sentimentos. Eu estava financiando toda a vida dela, o que estava disposto a fazer, mas que ela esperasse que eu também financiasse a sobrinha dela assim que recebia um aumento, especialmente à custa do que eu queria para mim, me pareceu demais. Eu sabia que era hora de me defender, porque se eu começasse a financiar a sobrinha agora, nunca conseguiria sair dessa situação pelo resto da minha vida. No dia seguinte, sentei com Ruth e disse que não financiaria a sobrinha dela, não importavam quão graves fossem as circunstâncias. Também disse que se ela se sentisse mal pela pobre menina, era mais do que bem-vinda para conseguir um emprego e ajudá-la. Aquele seria o dinheiro dela e eu não me importava com o que ela fizesse com ele. Ela tentou
tentou me interromper, dizendo que eu era cruel e que uma menina desafortunada precisava da minha ajuda, mas não me deixei convencer. Também disse que se ela não fosse conseguir um emprego, a distribuição das tarefas domésticas mudaria. Não tínhamos filhos nem animais de estimação, então eu esperava que ela se encarregasse de 80% das tarefas se não estivesse contribuindo financeiramente. Eu expliquei que tinha trabalhado duro durante os últimos 2 anos, lidando tanto com o trabalho quanto com as tarefas domésticas e a apoiando, mas que agora precisava de um descanso. Se ela não estava disposta a me apoiar financeiramente para que eu pudesse ter mais dinheiro para meus próprios gastos, então ela teria que ajudar a aliviar minha carga de trabalho em casa. Dizer que ela começou a gritar seria um eufemismo. Não acredito que já tenha experimentado algo tão intenso em termos de volume de gritos. Foi um milagre que eu não tenha terminado a conversa com os ouvidos sangrando. Durante seu longo discurso, ela me chamou de tudo: manipulador, abusivo, financeiro, misógino, o que você puder imaginar, mas para mim, eu só precisava de uma pausa. Por que estávamos juntos como um casal se ela não podia fazer isso por mim? A briga durou muito tempo. Acho que ela pensava que eu cederia porque sempre fui pouco confrontador, mas para sua surpresa, não cedi. Ficamos em um impasse por mais alguns dias. Quando tentei retomar o assunto, ela voltou a se comportar da mesma maneira. Foi então que soube que tínhamos terminado. Não havia futuro para mim em um relacionamento no qual eu estava apenas subsidiando a vida dela sem receber nada em troca. O término foi feio e ela não tinha para onde ir porque não tinha emprego. Eu disse que estava disposto a dar a ela algum dinheiro para se sustentar por 1 mês ou 2, mas que até lá, ela já deveria ter sua situação resolvida, porque eu tinha terminado. E aí começaram as lágrimas. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava mentindo e armando todo um drama. Eu disse que não estava mais interessado nesse relacionamento e que minha decisão era definitiva. Não havia como salvá-lo e todas as soluções que ela agora propunha deveriam ter ocorrido enquanto estávamos juntos, não como último recurso. Apesar de eu tê-la ajudado por alguns meses, o término continuou sendo feio. Só depois que ela se mudou, percebi quanto peso morto eu estava carregando. Eu tinha tanto tempo e energia para me dedicar. Retomei hobbies que tinha abandonado quando estava na escola. Foi através desses hobbies que me reencontrei com Zara. Zara não foi para minha universidade, mas acabou se dedicando à pintura e às artes como profissão. Eu sempre gostei de rabiscar quando era criança, embora fosse um hobby meio secreto. Houve uma exposição de arte na minha cidade e fui por curiosidade. E lá me encontrei com ela. Ela tinha exposto uma peça na exposição e começamos a conversar. Isso foi alguns meses depois do meu término com Ruth. Perguntei a Zara como ela estava e conversamos um pouco, algo que ambos apreciamos. Decidimos nos ver novamente e ela prometeu me avisar se houvesse outros eventos de arte na cidade. E ela avisou. Nos encontramos novamente e lentamente começamos a nos apaixonar. Levei 1 ano para convidá-la para sair, mas até então, eu já estava loucamente apaixonado por ela. Tentei perguntar ao Jake sobre ela, mas ele disse que eles não tinham se falado desde que ela terminou com o cara do grupo de amigos deles na escola. Não entrarei em todos os detalhes do meu relacionamento com Zara porque não são relevantes para esta história. Apenas saibam que sempre foi um relacionamento caloroso e equitativo entre nós e eu soube desde o início que ela era a pessoa com quem eu queria me casar. Durante esse tempo, Ruth tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas eu sempre a rejeitei. Zara sempre soube disso quando acontecia e era seguro o suficiente para não duvidar de mim. Apresentei Zara à minha família durante um jantar, 1 ano depois de termos começado nosso relacionamento, e nessa época, já estávamos pensando em casamento. Meus pais não interferem nos assuntos pessoais de seus filhos, então isso nunca foi um problema. Foi um bom jantar e Zara se deu bem com minha família. Todos falávamos sobre como a vida funcionava de maneiras misteriosas e como foi pura coincidência eu ter reencontrado Zara. Foi então que Jake brincou dizendo que não podia acreditar que o amor dele do colégio ia se tornar sua cunhada. Pareceu uma piada inofensiva na hora e todos levamos dessa forma. Até Zara comentou que Jake era o único garoto do grupo dele com quem valia a pena conversar. Foi um jantar divertido e eu não pensei mais no comentário de Jake. Ele parecia realmente feliz por mim também. O que eu não sabia é que ele tinha mantido sentimentos por Zara todos esses anos, apesar de ter estado em vários relacionamentos. O problema começou durante o planejamento do casamento. Não era óbvio para mim na época, porque nunca teria imaginado que meu próprio irmão faria algo assim. No início, foram pequenas coisas, cenas organizando coisas que lhe pedi relacionadas ao casamento ou fazendo comentários fora de lugar. Agora sei que foi deliberado da parte dele, tentando criar uma brecha entre Zara e eu, e de alguma forma impedir o casamento. Nada disso funcionou. Zara e eu éramos fortes demais para sermos afetados por algumas situações mal sucedidas. Embora a situação fosse estressante para ambos, de fato, Zara se tornou mais distante e impaciente com Jake, o que só o magoou mais. O golpe final veio no dia do casamento. Durante todo esse tempo, eu não tinha tido contato com Ruth, não sabia onde ela estava, o que estava fazendo, nem como ela estava, e francamente, não me importava. O que eu não sabia é que Jake havia mantido contato com ela por meses antes do casamento, esperando algum tipo de intervenção ou drama e se nada mais funcionasse, ele planejava fazer com que Ruth me cooptasse ou persuadisse. Não tive tempo de perguntar a Jake o que Ruth estava fazendo lá, mas tive um mau pressentimento. Felizmente, Zara ainda não havia notado Ruth até aquele momento. Bem antes de Zara caminhar até o altar, Ruth se levantou e começou a gritar na frente de todos, dizendo que ela era o amor da minha vida, que estava disposta a me aceitar de volta e que eu não precisava me casar com Zara. Causou um grande alvoroço, e Ruth começou a chorar e a fazer birra como uma criança mimada. Foi patético, para ser honesto.
Corri até Jake, o agarrei pela gola da camisa e disse a ele para sair e levar ela. Ele disse que tinha vindo para arrumar tudo, alegando que Ruth e eu estávamos destinados a ficar juntos e que Zara e ele estavam destinados a ficar juntos. Continuava a divagar com tolices delirantes, e eu estava horrorizado. Pedi a meus amigos que escoltassem ele e Ruth para fora dali. Naquele momento, Zara já havia saído, e eu nem sei se ela entendeu completamente o que estava acontecendo, mas ela caminhou calmamente até Ruth, deu-lhe um tapa na frente de todos, mandou um beijo e pediu às suas damas de honra para começarem a música. Eu nunca tinha visto algo tão icônico na minha vida. Foi tão humilhante para Ruth que, em vez de criar um escândalo ao meu redor, ela apenas se tornou um espetáculo para todos os presentes. O resto do casamento transcorreu da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias. Foi um dia dramático, nada do que eu esperava, mas não havia muito que eu pudesse fazer para salvar a situação naquele momento. Bloqueei Jake imediatamente após o casamento. Eu não estava interessado em ouvir a versão dele dos fatos, porque ele já tinha me mostrado o suficiente. Foi repugnante e desprezível. Principalmente porque Zara e Jake nunca tinham compartilhado um vínculo real. Ele tinha criado uma fantasia na cabeça dele e, francamente, era perigoso estar perto dele. O mais importante é que me senti péssimo pela namorada dele, Violet. Alguns dias depois do casamento, liguei para Violet para perguntar por que ela não tinha ido ao casamento e por que Jake não a levou como acompanhante. Eu queria saber que história ele tinha contado a ela antes de decidir intervir no relacionamento deles. Ela foi bastante ríspida comigo, dizendo que eu não tinha que fingir que gostava dela e que preferia que eu deixasse a fachada de lado e fosse honesto com ela. Percebi na hora que ele tinha usado Zara ou a mim como desculpa para que ela não fosse ao casamento. Perguntei por que ela estava dizendo aquilo. Ela me disse para parar de fingir, já que Jake tinha dito a ela que ela não estava convidada, por isso ele não tinha levado um acompanhante ao casamento. Disse que não se importava que ele tivesse ido sozinho nem que eu não gostasse dela, mas que se sentia muito incomodada com o fato de toda a família fingir que gostava dela quando, na realidade, não a suportava. Eu disse a ela que nos encontraríamos com ela depois da nossa lua de mel para explicar melhor a situação. Ela disse que não trairia Jake por nós. Então eu tive que enviar a ela uma foto do convite real que tinha sido enviado para Jake, no qual estava claramente indicado que ele tinha direito a um acompanhante. Também enviei a ela capturas de tela das minhas conversas com Jake, onde ele confirmava a presença dela. Ela disse que não acreditava em nós. Eu disse que entendia e que não estávamos pedindo que ela confiasse em nós, apenas queríamos que ela ficasse em silêncio até que pudéssemos nos encontrar e esclarecer a confusão. Ela aceitou, mas eu não sabia se ela realmente faria isso. Eu só podia esperar que nada desse errado enquanto eu aproveitava minha lua de mel, mas eu estava realmente ansioso para mostrar a Violet o verdadeiro Jake. Atualização. Não me dei conta de que essa história ganharia tanta atenção. Minha caixa de entrada está lotada de pessoas pedindo atualizações, mas como eu disse, estava aproveitando minha lua de mel e não me preocupei em checar o Reddit. Felizmente, nada fora do normal aconteceu durante a lua de mel. Jake continuou bloqueado e não tentou me ligar. Violet me enviou uma mensagem curta dizendo que não tinha falado com Jake sobre a nossa conversa, mas que queria se encontrar assim que eu voltasse da lua de mel. O encontro aconteceu há algumas horas. Nos encontramos em um café porque Violet não se sentia confortável vindo à nossa casa. No início, ela estava bem na defensiva com sua linguagem corporal e atitude, deixando claro que não estava interessada em nos ouvir, mas nós lhe contamos em detalhes o que tinha acontecido. No começo, ela se recusou a acreditar, nos chamando de loucos por acusar Jake de algo assim. No entanto, durante a lua de mel, perguntei a alguns amigos se eles tinham vídeos do casamento. Embora não houvesse um vídeo que capturasse todo o incidente, várias pessoas estavam gravando e conseguimos montar mais ou menos o que aconteceu. Mostrei esses vídeos para Violet e depois expliquei toda a situação com Ruth. Foi então que ela começou a acreditar em nós. Ela perguntou a Zara se alguma vez tinha havido algo entre ela e Jake, e Zara disse firmemente que não. Violet tinha dificuldade em acreditar que Jake tivesse sido tão delirante, especialmente se não havia nada entre eles. Zara também disse que estava desconcertada. Eles tiveram no máximo 10 a 12 interações presenciais, e ela não sabia quando ou como Jake tinha se apaixonado por ela ou presumido que ela sentia o mesmo por ele. Dissemos a Violet que acreditávamos que era nosso dever torná-la ciente do que estava acontecendo e que ela era livre para fazer o que quisesse com a informação. Também dissemos que tínhamos bloqueado Jake e que não tínhamos intenção de voltar a ter contato com ele e não achávamos que isso fosse mudar tão cedo, ou nunca. Ela disse que entendia por que fazíamos isso, mas também disse que queria confrontar Jake o mais rápido possível. Tentamos dissuadi-la um pouco, mas ela disse que devia isso a si mesma, especialmente porque estava grávida, para saber se era prudente ficar com Jake. Tanto Zara quanto eu a parabenizamos pela gravidez e dissemos que a apoiaríamos, não importa o que acontecesse. Ela disse que tinha certeza de que queria prosseguir com o confronto, mas que para isso, teria que revelar que tínhamos nos comunicado com ela e contado tudo. Embora não fosse o ideal, já que tanto Zara quanto eu queríamos nos manter longe do drama de Jake, também sabíamos que apoiar Violet era a coisa certa a fazer. Dissemos a ela que tinha nosso apoio total e que faríamos o que fosse necessário para ajudá-la. Isso foi tudo o que aconteceu na reunião, mas sei que este não é o fim. As coisas estão prestes a explodir para Jake e ele não tem ideia do que o espera. Atualização 2. Sei que esta atualização chega muito rápido, mas as coisas escalaram de maneira irreparável. Sem querer, desencadeei uma tempestade, embora não me arrependa, e Jake está prestes a cair muito forte. Depois que Violet falou conosco, ela não perdeu tempo e foi direto ao ponto.
Ligou para Jake e perguntou se ele estava no trabalho. Quando ele disse que sim, ela foi até o escritório dele naquele exato momento e o confrontou. As coisas ficaram feias. Ela entrou direto na sala dele, a deixaram passar porque ela disse que ia entregar os documentos, e perguntou se era verdade que ele tinha feito o que nós contamos a ela. Jake tentou dizer que aquele não era o lugar para conversar e que eles conversariam quando ele chegasse em casa, mas Violet não aceitou. Houve muitos gritos e eles tiveram que chamar o RH para intervir. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes, ou piores para Jake. A assistente de RH perguntou a Violet quem ela era e por que estava criando aquele escândalo. Violet disse que era namorada de Jake e que estava grávida. Para sua surpresa, Jake negou. Negou completamente ser namorado dela. Houve mais gritos e finalmente, Violet foi escoltada para fora do escritório. Quando Jake chegou em casa naquele dia, uma tempestade o esperava. Eles tiveram uma briga monumental, cujos detalhes eu não conheço. O que eu sei é que veio à tona que Jake estava traindo Violet há muito tempo, e a mulher com quem ele estava traindo não era outra senão a assistente de RH que interveio durante o confronto. Então, Jake acabou se encrencando. Violet vai deixá-lo, disso eu tenho certeza, porque ela é uma mulher que não tolera falta de respeito. Para ela, perdoar uma infidelidade é quase impossível. Quanto à parceira de aventura dele, o escritório de Jake tem uma política muito rígida contra relacionamentos amorosos no trabalho. Eles fazem os funcionários assinarem acordos e tudo. Desde o confronto e o pequeno escândalo de Violet no escritório, a parceira dele, vamos chamá-la de Jane, descobriu que Jake estava se passando por solteiro e que tinha uma namorada grávida. Jane ficou horrorizada ao saber que era a outra e que Jake tinha mentido para ela o tempo todo. A notícia se espalhou como pólvora e agora Jake está sob fogo no trabalho pelo que fez. Para piorar as coisas, Jane tem conexões com os chefões da empresa. Então Jake está em apuros por todos os lados. É provável que ele perca o emprego e definitivamente vai perder Violet. E Violet também o expulsou de casa. Acontece que a casa em que eles moravam pertencia à avó de Violet. Então Jake não tem para onde ir. Jake veio nos visitar no meio da noite para me explicar tudo isso. Não sei porquê, mas o deixei entrar. Nunca o tinha visto tão furioso na minha vida. Ele não parava de gritar sobre como eu arruinei a vida dele. Como eu nunca mereci alguém como Zara e que um dia ela me deixaria por ele. Ele parecia tão desequilibrado que fiquei com medo por sua saúde mental. Ele precisa de ajuda, seja de um terapeuta ou talvez de um psiquiatra. Jake ficou violento comigo também. Sei que as pessoas vão me chamar de idiota por não chamar a polícia, mas no fim das contas, ele é meu irmão e eu não queria causar mais problemas para ele. Senti pena dele, mais do que qualquer outra coisa. É impossível imaginar como alguém pode destruir a própria vida com uma única decisão estúpida. Ele tinha tudo que qualquer um poderia querer. Um ótimo emprego, uma namorada amorosa e leal, e agora um bebê a caminho. E ele arruinou tudo com uma série de decisões estúpidas, vivendo em uma bolha de fantasias estranhas. Neste ponto, só sinto pena dele. Atualização 3. Jake perdeu o emprego e embora não seja uma surpresa, ainda me sinto mal. Violet terminou com ele e não quer ter nada a ver com ele. Meus pais estão apoiando Violet completamente, assim como Zara e eu. Agora Jake acha que eu coloquei toda a família contra ele por causa de uma brincadeira inofensiva. Sim. Agora ele está chamando sua declaração de amor eterno de uma brincadeira. Ninguém está acreditando nessa nova narrativa dele e ele foi completamente excluído pela família. Não sei onde ele está morando agora e todo esse drama está me deixando nervoso. Estou recém-casado e não posso ficar correndo de um lado para o outro lidando com a bagunça que Jake criou. Sei que eu comecei isso ao envolver Violet em primeiro lugar e fico feliz por ter feito isso, mas nunca imaginei que explodiria tanto. É um caos total e não vejo como Jake poderá se recuperar disso. Meus pais estão furiosos com ele por jogar tudo pela borda e basicamente por se comportar como um idiota. E eu não os culpo. Não fomos criados dessa maneira e não sei como ele acabou assim. Dito isso, esta será minha última atualização. Zara e eu decidimos que precisamos deixar tudo isso para trás. Estaremos lá para Violet e nosso futuro sobrinho ou sobrinha para o que ela precisar, e ela sempre terá um lar conosco. Mas além disso, nós terminamos com essa história. Obrigado, Reddit, por todos os conselhos. Nunca pensei que teria uma história disfuncional própria para compartilhar, mas é o que é. Atualização 4. Eu disse que a atualização anterior seria a última, mas se continuam acontecendo coisas importantes o suficiente para contar, sinto que devo voltar e escrevê-las. Desta vez, a notícia é que Jake e Ruth estão juntos. Sim, minha ex-namorada e meu irmão começaram um relacionamento. Agora vocês entenderão por que eu tinha que fazer esta publicação. Não é uma notícia simples nem fácil de processar. Fiquei sabendo disso porque, em seu infinito senso de decoro e do absurdo, decidiu que queria levar sua nova namorada para apresentá-la aos seus pais. Como é lógico, depois de tudo o que aconteceu, meus pais estão mais do que cientes da infidelidade de Jake, do desastre que foi o casamento e da situação em que ele deixou Violet. Por isso, quando ele mencionou que tinha uma nova namorada, eles perguntaram quem era, esperando que talvez fosse a mulher do trabalho dele, mas não era. Era a Ruth. A mesma Ruth que apareceu no meu casamento gritando que eu era o amor da vida dela. A mesma Ruth que me humilhou na frente da minha esposa e dos meus convidados. A primeira coisa que meus pais fizeram foi perguntar a Jake o que ele estava fazendo. Meu pai foi direto e disse que eles não queriam mais drama na família, que depois de tudo o que tinha acontecido, sair com a minha ex era uma atitude realmente estúpida, mas Jake disse a eles que
que desta vez era sério. Segundo ele, Ruth e ele tinham se reconectado depois do meu casamento, começado a conversar mais e eventualmente, decidido que queriam ficar juntos. Então meus pais disseram a ele que não tinha permissão para levá-la para casa, porque eles não acreditam que esse relacionamento será sério. Claro, fiquei sabendo de tudo isso quando minha mãe me ligou para contar o que tinha acontecido. Ela disse que não queria que eu soubesse disso por outra pessoa ou que visse por acaso nas redes sociais. Eu nem sei se o relacionamento deles é genuíno ou se eles estão simplesmente se usando mutuamente para se vingar de mim e de Zara, porque é o que parece. O que mais me confunde é que por tudo o que aconteceu, Jake deveria estar se concentrando em seu futuro filho com Violet, não em criar mais drama com Ruth. Sei que Violet está decidida a não voltar com Jake depois de tudo o que descobriu, mas Jake precisa ser um pai para seu filho. É como se Jake estivesse vivendo em uma realidade completamente diferente. Quanto a Ruth, também não tenho certeza de quais são suas intenções. Talvez ela pense que ficando com Jake, de alguma forma estará me machucando, mas a verdade é que não tenho mais nenhum sentimento por ela. Se o relacionamento dela com Jake for real, que sejam felizes, mas se eles estão fazendo isso para me provocar ou porque Ruth ainda tem algum tipo de plano para se intrometer entre Zara e eu, eles terão uma grande decepção. Atualização 5. Estava claro que o relacionamento de Jake e Ruth não era nada mais do que uma tentativa desesperada de nos irritar, algo que eles não conseguiram nem um pouco. A prova disso é a última reviravolta ridícula nesta história. Ruth me enviou uma mensagem de um novo número, já que tanto o número dela quanto o de Jake estão bloqueados no meu telefone. Na mensagem, Ruth dizia que apesar de estar com Jake, ainda estava disposta a deixar tudo se eu pedisse, que eu só precisava dizer e ela abandonaria Jake para voltar comigo. Evidentemente, não respondi à mensagem e bloqueei o número imediatamente. O que tornou tudo ainda mais surreal foi que Zara também recebeu uma mensagem similar, mas desta vez de Jake. Ele dizia que sempre a amou, que nem o amigo dele nem eu éramos bons para ela e que ele era o único capaz de dar a ela tudo o que ela precisava. Como se isso não fosse absurdo o suficiente, Ruth também enviou uma mensagem para Zara logo depois, dizendo que ela em breve me perderia e que estaria esperando quando isso acontecesse. Tudo isso é francamente ridículo. É absurdo que Ruth pense que mesmo no hipotético caso de Zara e eu nos divorciarmos, algo que nem está remotamente em nossos planos, eu voltaria com alguém como ela. Quem em sã consciência iria querer ficar com alguém que já provou ser tão tóxica e manipuladora? Depois de receber essas mensagens, tanto Zara quanto eu bloqueamos todos os novos números que eles usaram para nos contatar. Não temos nenhum interesse em continuar alimentando esse drama. Honestamente, espero que esta seja minha última atualização sobre este assunto. É cansativo e absurdo, e tanto Zara quanto eu estamos mais do que prontos para deixar tudo isso para trás e seguir com nossas vidas. Edição. 4 meses se passaram e não tive mais notícias deles, então posso dizer que isso acabou. Se tentarem algo novo, bom, vocês me terão por aqui de novo.